Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Bem-vindos aqui a mais um dia, não sei se é o primeiro, se é o segundo, se é o último dia de Bienal do Livro de vocês, de 2021. Um prazer recebê-los. Eu sou Ana Paula Lisboa e estou fazendo mediação dessa conversa, que é para ser mesmo uma conversa. E também fiz a curadoria dessa mesa. E eu pensei essa mesa um dia, quando a gente estava pensando essa curadoria, a convite da Rosane, a Rosane Svartman, que coordena o grupo de curadores dessa Bienal. E eu estava exatamente ouvindo a Gal cantando essa música do Gil, Esotérico. E esse verso ficou na cabeça, né? Até que nem tão esotérico assim. E para pensar os mistérios que não deixam de pintar, porque os mistérios sempre vão pintar por aí. E o quanto foi importante e bonito ter pessoas, especialmente mulheres, que guiaram a gente. Não tinha como não pensar em 2020 para esse evento e para essa curadoria. E ter essas mulheres que muitas vezes guiaram a gente a encontrar algum sentido, já que 2020 não fazia nenhum sentido para a maioria de nós. Então, ouvi-las nos seus oráculos, nas suas leituras, nos seus desejos de dar algum caminho, né, com tanta responsabilidade, eu acho. E foi para isso que essa mesa foi pensada, para que a gente possa ouvi-las, celebrá-las e, quem sabe, elas também não dão mais algum caminho aí, né? Já que está terminando 2021, a previsão é sempre boa de se ouvir. E é isso. Então, gostaria de chamar Cláudia Lisboa. A gente não é parente, eu juro. Cláudia, bem-vinda. Por favor. Verônica Alves. Mais palmas, gente. Bem-vinda. Pode ser, pode ser. E Pan Ribeiro, a bruxa preta. Bem-vinda. Pan. Muito obrigada. Sou eu? Não sei. Então, eu combinei com a Verônica, gente, uma das coisas mais legais dessa curadoria. É muito bom ser escritora também, assim, curadora, que a gente ganha presente, a gente ganha livro. É muito legal essa parte. E uma das coisas mais legais foi ter ganho de presente o Oráculo Ruhu, que eu já namorava há muito tempo. E combinei com a Verônica da gente começar essa mesa tirando uma carta, né? Porque, né, gente, aproveitar. Então, peraí. E aí ela vai fazer a leitura. Eu vou só tirar, ela vai ler. Resiliência. Meu instinto me faz flexível a qualquer obstáculo. Essa carta, ela fala sobre a inteligência da água, que
para mim, é o elemento mais humilde, né? A água, ela não tem uma forma, ela se molda a qualquer forma, sem perder a essência dela de água. E aí a gente lembra que o ser humano é composto de cerca de 70% água. Eu falo que a gente é uma desculpa da água para ela andar por aí. E lembrar que a gente tem essa capacidade de fluir e desviar dos obstáculos, né? Assim como um rio correndo, ele não para de correr porque tem uma pedra ali, né? Ele começa a brigar com a pedra. Como assim você está impedindo o meu caminho? Ele contorna e segue, né? Ao mesmo tempo que existe uma troca ali, né? Essa água lapida essa pedra, né? Então, esse lugar do obstáculo como uma troca em que afeta o que está acontecendo, e você leva adiante esse aprendizado nessa troca. Mas também lembrar de continuar seguindo. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Primeiro que mulheres são como as águas, crescem quando se encontram, né? E também o assunto, a nossa temática, o nosso ofício, o ofício de nós três aqui, né? Que é um ofício que ele é de muita resiliência, de muita troca, de muito crescimento. E uma carta que fala também muito da conexão com os nossos instintos. Somos todos bichos, a gente não pode se esquecer disso. A gente vive numa era que a gente raciocina muito, né? E esquece que a gente é um corpo, que esse corpo tem suas próprias necessidades, mas ele também tem sua própria sabedoria, né? Esse é o nosso instinto, é com ele que a gente se conecta e é nisso que a gente precisa confiar, né? Obrigada. Eu sempre que eu envio, né, e sempre leio as bios, as biografias das pessoas, sejam para mesa, esses que eu vou mediar ou que eu vou assistir, eu acho sempre importante escrever, né, poder colocar para o outro quem a gente é, mas eu tenho tentado que as pessoas também possam dizer quem elas são e o que elas fazem para além de uma mini bio, que às vezes é, né, 5 linhas para resumir tudo que a gente é e tudo que a gente faz. Então, eu sei que muitos de vocês já conhecem essas 3 mulheres incríveis, mas eu queria fazer essa minha primeira pergunta. Cláudia, começando sempre com as mais velhas. Quem você é e o que você faz? Bom, você quer esse quem você é no sentido... Como você quiser se apresentar. Como você. Eu acho que a primeira coisa, pensando na Simone de Beauvoir, me tornei uma mulher, né? Eu acho que eu não nasci uma mulher, eu me tornei uma mulher. E me tornei uma mulher também porque eu gerei 2 mulheres, que por suas vezes também geraram outras mulheres. Nasceu um homem no meio dessa mulherada toda, né? E então acho que eu me defino assim, sendo que o meu trabalho, eu acho que ele tem muito a ver com o que você colocou, né? Que é ter escolhido uma profissão onde é preciso ter, antes de tudo, a empatia com o outro, né? Antes de tudo, você olha para o outro. E isso era bem diferente do que eu tinha escolhido antes, né? Então, também me tornei astróloga. Eu não nasci astróloga. E me tornei astróloga, e quem me pariu astróloga foi uma grande mulher também. Eu acho que eu me defino assim, né? E fui muito amada e amei muito. Me defino assim também, né? Sendo que a minha última experiência de amor foi uma experiência intensa, profunda, onde vivi uma perda e me reinventei. Então, eu nasci carioca, me tornei gaúcha, voltei a ser carioca e hoje estou me tornando paulistana. Enfim, eu sou um pouco essa água que corre, meu signo é de água, né? Eu sou peixes, então... com todos os delírios do peixes, né? Mas tem essa questão da resiliência, da maluquice, da doideira,
Eu sempre falo que não dá para a gente achar que tudo é lindo e maravilhoso, principalmente quando se é um signo onde os movimentos das águas podem ser tsunamis muito violentos, né? Então também tem esse lado meu, não queiram que minha tsunami vá atravessar a vida de ninguém, enfim. Então é isso, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou astróloga, sou professora e me tornei escritora, né? Acho que deu para... Pan, quem você é e o que você faz? Bom, eu sou muitas coisas. Bem, eu sou a Pan Ribeiro, a bruxa preta, vim de São Paulo, periferia ali, né, da grande São Paulo, Osasco. E aí eu falo um pouco, né, de espiritualidade, falo um pouco, falo muito de espiritualidade dentro dessa perspectiva mesmo, de como é construída a minha interação, né, com a espiritualidade como mulher preta na favela, né? E aí eu trago todos esses temas em relação a esse assunto, tarô, astrologia, tento trazer de uma maneira divertida, dentro do possível, para deixar a coisa mais leve, porque às vezes esse negócio de se autoconhecer cansa, e aí a gente tem vontade de se desconhecer um pouco. E eu sou aquariana, com ascendente Libra, Lua em Gêmeos, então tem bastante ar. Seguidores começaram a falar por aí que eu sou uma ventania, né? Eu estou começando a aderir a essa fala. E, bem, eu sou filha, ainda não mãe, mas quem sabe um dia. E, gente, é isso, em resumo, né? Estamos aí na internet causando um pouquinho, mas tudo na suavidade. Verônica, quem você é e o que você faz? Eu sou a Verônica Alves, mas na internet vocês me encontram como Huhu, que é H-O-U, H-O-U. E nem todo mundo sabe, mas Huhu é o som da coruja, que é Huhu, Huhu. E coruja é meu animal de poder. Eu sou filha da Ana Maria e do Pedro. A minha família tem uma caminhada na espiritualidade muito forte, por parte de mãe. Muitos casos assim, de médiums, né? Por parte de pai, eu sou descendente de negros, então também a espiritualidade, religiosidade de matriz africana muito forte. E eu cresci vendo muito a minha mãe se buscar. Buscar ser uma mulher melhor, uma pessoa melhor para si mesma, para suas relações. E ela me levava muito em todos os lugares que ela ia. Então, ela sempre foi muito fã do Gasparetto, daqui de São Paulo, né? Lá de São Paulo. E palestras e várias coisas que ela fazia. Eu ia junto, eu era criança, eu era provavelmente uma das poucas crianças no meio de um monte de adulto se trabalhando. Então, para mim, aquilo, eu tenho essas imagens muito fortes em mim, na sua grande maioria mulheres, muito dispostas, disponíveis para se trabalhar, para se melhorar. E eu ganhei meu primeiro oráculo quando eu era criança, e eu amava aquele oráculo, ficava andando para cima e para baixo com ele. Essas coisas que quando a gente... Acho que quem a gente é quem a gente era quando criança, né? E eu estou, depois, assim, nesses últimos anos, num processo muito forte de resgatar essas histórias, de lembrar que, para eu estar criando oráculos hoje, né, eu já tenho essa caminhada, tem a caminhada da minha mãe, tem a caminhada das minhas ancestrais, tem tanta coisa que vem antes. Então, eu sinto que eu sou uma continuidade, eu sou essa ponta desse fio, né, com essa responsabilidade, mas também com uma autorresponsabilidade muito grande dentro do que eu faço, que eu tento sempre trazer presente, não como um fardo, mas como uma grande inspiração, né, de fazer com que mais pessoas continuem se buscando e se trabalhando
para ser melhor para si mesmo e para suas relações. Então, eu sou criadora de instrumentos de cura, de autoconhecimento, com esse viés muito da emancipação espiritual, trazendo a espiritualidade como algo intrínseco à nossa existência e não como uma religião, né? Algo que qualquer pessoa é capaz de praticar, né? E tudo sempre com uma proposta de fazer com que a pessoa seja sua própria bússola, né? Dentro dos 2 oráculos tem essa mensagem que o oráculo é você. Não é o oráculo, não sou eu que estou falando, é você mesma que está falando com você, né? E a vida é um oráculo que está falando o tempo todo com a gente. E essa vida está pulsando em nós, então eu acho que isso é emancipador, né? Então, o meu trabalho hoje é esse, assim, é lembrar de algo que a gente se esqueceu e que é muito especial, é muito raro, é muito rico, a gente não pode se esquecer. Então, o meu trabalho é um pouco ficar lembrando isso, assim, né? Todos os dias, inclusive, para mim mesma. Né? Eu quero... Vocês 3, né? Eu sou... Essa mesa é uma desculpa só para eu conhecer vocês pessoalmente, na verdade, tá? Porque, né? Sou muito fã, sigo, enfim, me inspiro muito. Todo esse processo de autoconhecimento. Cada uma, assim, acho que no seu... Eu sigo um monte de gente, né? Na verdade, sou pisciana também. Eu lembro, Cláudia, que eu fiz uma aposta com uma amiga uma vez. A gente tentou descobrir qual era o signo da Cláudia Lisboa. E a gente ficou assim, tentando fazer um mapa astral. E depois a gente achou lá um vídeo que ela falava. Bem-vinda, irmãzinha pisciana. E aí... Lisboa também, né? E Lisboa também. Nossa! Não, é isso. Olha, maravilha. Muito. E uma das coisas, né, que também foi muito importante pensar essa mesa, era pensar vocês também como artistas, criadoras e escritoras, né, para além de bruxas. Porque é isso, né, o meu lugar como público, né, e como consumidora desse conteúdo também passa não pelo conteúdo em si, mas também pela forma como aquilo chega para mim. E de uma forma muito literária, de uma forma muito bonita, né? E aí, uma das coisas, óbvio, né, um dos recursos da literatura são as analogias, as metáforas. Então, queria ler aqui um trechinho do livro. Esse é o primeiro? Esse é o segundo, o livro da Cláudia, está aqui. Já tem uma amiga minha aqui que, quando chegou os livros, ela já queria me levar todos. Eu falei assim, não, agora, tipo, minha vida vai mudar. Eu vou ler todos os livros da Cláudia. Mas vamos lá, o nosso oposto complementar, né, os virginianos. Abelhas operárias e formigas obreiras. Cometendo uma pequena heresia astrológica, vou associar os virginianos a esses 2 bichinhos extraordinários que a mãe natureza produziu, abelhas e formigas. Eu digo pequena porque, fazendo jus ao signo representado por uma deusa feminina, tanto as abelhas operárias quanto as formigas obreiras são fêmeas. Aí eu mereço perdão pelo pecado cometido. Sacrilégios à parte, falar da organização dos virginianos é quase como dizer que essa associação se parece com um doce bem casado, uma dupla inseparável. Tanto a sociedade das abelhas quanto as das formigas são extraordinariamente organizadas pela divisão de tarefas. São bichinhos que trabalham, não param. São milhares e incrível, nunca se atrapalham. Tudo funciona de forma impecável. E eu fico pensando nisso como um conto, uma crônica, né? Para além, claro, da astrologia. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, do trabalho de vocês como, não criadoras de conteúdos só, mas como escritoras, como poetisas, como pessoas que estão se colocando como artistas no mundo. Artistas da palavra, né? Também. Alguém quer começar? Eu começo. Olha, para mim, o papel da escrita, enfim, sempre foi muito importante, porque quando eu era pequena, aquelas, né, começa quando a gente é criança, né? Nos meus 7 anos, eu adorava ficar escrevendo poesias, mesmo que elas não fizessem sentido. Na minha cabeça funcionava. Então, eu sempre fui uma criança muito lúdica, né? A criança mística é fogo.
O jovem místico é difícil, mas a criança mística... A criança mística, tudo começa ali, né? Aquela coisa de inventar universos, né? A interação que eu tinha muito grande com a natureza, com os animaizinhos, né? Porque eu moro até hoje numa região que tem, né, um determinado contato. Então, tudo para mim era motivo para fazer poesia. E também escrever música. Eu adorava. E aí a gente cresce, se afasta um pouco desse lado lúdico, né, por causa da vida, da rotina. E foi através, né, desse contato com a astrologia, com o tarô e com a espiritualidade que eu voltei a escrever, inclusive, né, as minhas mensagens, os meus textos, até os conselhos que eu dou, às vezes, com as cartas, tudo com um viés poético, né? E desde então não consigo fazer de outra maneira. Às vezes até eu acho estranho, porque são mensagens que vêm assim, muito... agora eu preciso falar sobre isso. E aí eu coloco lá no meu perfil e as pessoas, elas sentem, né? Elas interagem, elas falam, nossa, isso fez muito sentido para mim. E eu acho estranho. Eu fico, caramba, fez? Porque era algo que estava ali, né, dentro de mim, muito profundo. Tem a ver, às vezes, com as nossas fragilidades, né? E eu sou uma mulher preta e a gente sabe que essa coisa da vulnerabilidade, a fragilidade, é algo muito difícil, às vezes, de aceitar que você também pode ser frágil, que você também pode ser sensível, né? Que você não precisa ser sempre forte. Então, foi através da escrita, da poesia, que eu vi uma forma de trazer essa minha vulnerabilidade. E eu acho ela muito bonita. Acho muito bacana, né? O que vem de resposta também, porque é muito uma troca. E eu gosto muito dessa coisa de trocar, de compartilhar, nas histórias, né, de tantas pessoas, tantas mulheres, chegar lá, escrever alguma coisa e isso ressoar, né? Então, para mim, a escrita vem muito dessa maneira. Quem vai? Cláudia, Verônica? Eu sinto que a simbologia, a metáfora, a poesia, a arte, no geral, elas são a linguagem do divino, sabe? E não é uma coisa só de achar, assim, né? Uma coisa que é uma experiência, você precisa sentir aquilo. Então, eu às vezes releio meus textos, por exemplo, o Oráculo Alma Selvagem, que foi o mais recente, eu recebi, né? E comecei a reler, depois de muito tempo. E essa experiência de que, nossa, eu não lembro de eu ter escrito isso. Não, como, assim, isso está servindo para mim agora, nesse momento. Então, eu acho que tem ela quase não tem autoria, essa fala, sabe? Assim, que é esse campo, esse outro campo mesmo que não tem separação, né? Porque não tem separação mesmo, né? A separatividade foi uma criação humana, né? Então, eu sinto que vem de um lugar onde tudo está integrado, e aí por isso que as pessoas se conectam tanto, né? Assim, então, eu acho que também tem esse viés da criação, né? Aquilo que não existe, e aí vem como um fruto, algo novo que vai se conectar com o momento da humanidade, o momento atual, né? Então, isso que a Pan comenta, né? De repente, eu postei aquilo e aí as pessoas falaram, nossa, fez muito sentido para mim. Não existia aquele texto. E talvez aquilo não seria falado se não fosse por você, né? Então, eu acho que o autor, a autora, a escritora, a artista, a criadora, ela está nesse lugar de ser facilitadora de uma mensagem que ela vai chegar por alguém, né? Como um canal, mas ela vai chegar e ela quer chegar, né? E essa linguagem, ela precisa ser poética, assim, para mim, sabe? Ela precisa... É quase como legitimar, assim, ela é divina, assim, né? No sentido não religioso,
num sentido de algo maior mesmo, né? Assim, ela é divina porque ela é poética e ela tocou, fez sentido para uma outra pessoa, né? Então, esse fio mesmo, assim, né, que conecta, você não consegue muito explicar por quê. É o símbolo que faz isso, assim, para mim, sabe? Esse papel mesmo daquilo que cada pessoa pode interpretar da forma como quiser, você abre esse espaço, né, para você não isola, você não encerra. Então, a metáfora, né, nesse sentido, para mim, é a única que é capaz, assim, de abrir esse espaço, né? Cláudia? Bom, eu vou começar falando uma frase do Caio Fernando Abreu, que estudou astrologia com a Dona Emi, que foi a pessoa que me ensinou astrologia, a gente estudou junto, e a gente conversava muito sobre astrologia, e Caio era virginiano, ou seja, o signo oposto ao meu, né, o complementar, como ela falou, e você por acaso leu Virgem e me fez relembrar do Caio. Olha as conexões, né? E o Caio dizia, eu escrevo para não enlouquecer. E eu, ao contrário, eu enlouqueci para escrever. Foi exatamente o contrário, porque eu tenho uma formação, já que a gente falou, você falou de infância, eu tenho uma formação de ter contato com arte desde pequena. Minha mãe colocava em tudo que eu pedia. Eu quero estudar piano, estudei piano. Quero fazer teatro, fiz teatro. Quero pintar, pintei. E foi um pouco de cada coisa que foi talvez me moldando, né, para esse espaço criativo. Não à toa que eu escolhi arquitetura primeiro para fazer, que é a coisa da arte, né? E eu sentia que meu dom sempre era falar. Para mim, falar era a melhor e a única forma que eu tinha para me expressar. E aí é que eu digo, me tornei professora. E os anos passaram, eu ensinando astrologia, ensinando e falando, e os alunos e alunas diziam, você tem que escrever um livro. Eu jamais vou escrever um livro, eu não tenho a menor capacidade para escrever. Esquece, não, você tem que deixar uma obra. Esse saber não pode ficar perdido. Eu disse, gente, vocês escrevam, estudem e escrevam. Até que uns 30 anos depois de começar a trabalhar mais ou menos, uma editora da Record foi na minha casa fazer mapa, não sei o quê, ela pegou um cartãozinho e disse assim, o dia que vocês quiser escrever um livro, você liga para mim. Eu falei, tá bom. E é louco, porque eu não sou de guardar cartãozinho, não é minha cara, assim, eu não tenho essa organização de ter os cartõezinhos. E aquele cartão ficou ali em cima da escrivaninha. Sabe que você vai, né? Sempre o cartãozinho vinha para cá, vinha para lá. Passado um ano, um dia eu falei, eu vou escrever. Não sei, do nada, eu vou escrever. E liguei para ela. E aí começou toda a história de fazer o primeiro livro, que para quem não ia escrever nunca, eu escrevi um livro de 700 páginas, que agora, nessa nova edição, tem 800 e tanto. E quando eu vi... Gente, é muito maluco, né? Porque aquilo sai, como você falou, sai. Isso que você leu das formiguinhas obreiras, das abelhas operárias, não lembrava que eu tinha escrito. É como se outra pessoa tivesse escrito isso. Esse livro, ele tem uma poética, assim, o primeiro livro. O livro é um livro técnico, é um livro para quem quer conhecer a astrologia. Então, é tipo um pequeno tratado de astrologia contemporânea. Só que eu tenho, na minha fala, uma conexão com a poética, né? Ela é toda analógica, tem toda uma coisa sensível, ela não é racional, ela é muito emotiva. Isso se colocou no texto também. E é muito louco, na hora que eu peguei o livro na mão, que você chega o teu exemplar na mão, naquele cheirinho do livro, chegou o primeiro livro, e eu olhei o tamanho, eu disse, gente, eu não acredito que eu escrevi. Já no segundo livro, foi puramente poética, que esse que você trouxe. E esse livro, esse eu escrevi para não enlouquecer. Porque esse eu acompanhei meu companheiro, amor da minha vida, enfim, numa clínica na Alemanha, que é o lugar onde minha mestra nasceu. E eu passava o dia dentro de uma clínica, ele em tratamento, e eu falei, eu vou escrever.
E aí eu escrevi esse livro como forma de sublimar um momento extremamente difícil. E aí, para não enlouquecer, eu escrevi esse livro, e foi o livro poético, esse que fala das formiguinhas. E aí depois, escrevi mais um de 500 e tantas páginas, que é sobre previsões. Volta a ser novamente um livro técnico, né? Mas tem sempre essa coisa. Então, hoje eu me sinto muito, muito, muito feliz por ter escrito. E eu posso dizer assim, agora eu me sinto... Pode ser, acho que eu sou uma escritora, eu acho que eu posso dizer isso, acho que eu sou uma escritora. Que legal você falar do Caio, porque eu acabei, inclusive, uma das minhas últimas colunas, eu li o livro dele, eu leio o Caio desde adolescente, né? E qual é o nome? A Vida Gritando nos Cantos. E foi um livro que eu demorei 3 anos para ler, porque, primeiro, né, que ele também escrevia às quartas-feiras, também escrevia no jornal. Eu falei, é um sinal, como Bopsiana, a gente sempre está encontrando sinais. Oxe, viu? Confirmou. E aí eu fiquei louca, só que eu comecei a ler, eu li ele muito devagar. A minha sensação era que se eu demorasse para acabar, ele ia continuar vivo, sabe? E uma das crônicas, ele fala de você. Ele fala. E aí eu lembro, assim, que quando eu estava lendo, eu falei, caraca, o Caio era amigo da Cláudia. E agora eu estou vendo vídeos da Cláudia. Eu falei, gente, né, a vida... Os veinhos, né? Os veinhos. O tempo é algo que realmente não tem início, nem meio, nem fim, né? A gente está totalmente ali conectado. Que bom. Só uma parte. O Caio escreveu um livro chamado Triângulo das Águas. Olha como é que... Para vocês entenderem que a coisa, a gente não combinou nada. Eu nem sabia o que era. Ela pergunta para a gente. E aí as coisas vão fluindo, elas vão acontecendo numa sincronicidade. Ela começa a tirar uma carta da água, aí vê a história das formiguinhas, que também você não sabia de nada, não ia saber da carta que ia sair, aí que é exatamente o oposto, que é o signo de terra, que tem a ver com essa complementação. Aí vem na minha cabeça, cai Fernando Abreu. Aí você fala do Triângulo das Águas. O Triângulo das Águas, que ele queria fazer uma trilogia, Triângulo das Águas, Triângulo da Terra, 4, né? Dos 4 elementos. Não teve tempo, ele morreu antes disso. Então só ficou o Triângulo das Águas. Que ele escreveu quando ele morou. Ele foi para Santa Teresa, porque em São Paulo não conseguia escrever. Ele disse assim, eu preciso ir para um lugar e me recolher. E aí era perto de onde eu morava, em Santa Teresa. Então nessa época a gente esteve mais próximo. E no Triângulo das Águas, ele primeiro dedica o livro a Dona Emi, e o Triângulo das Águas ele fala dos 3 signos. E o primeiro conto é a loucura de 12 signos, de 12 pessoas, de 12 signos, trancados dentro de uma casa, toda fechada, cercada por cães ferozes, que vão simplesmente matar as pessoas se elas saírem. Não deixe de ler, quem não conhece esse livro. É maravilhoso. Esse conto já foi representado no teatro algumas vezes. A Nara Kaiserman fez essa representação na homenagem do Caio aqui no Rio, com exatamente o estudo do mapa do Caio. Então, tudo conectado, né? Uma loucura. Ok, continuando. Vou para a Terra, então, vou falar de dados. Esse ano a Fiocruz divulgou números de que em 2020, 61,7% da população brasileira recorreu a terapias alternativas oferecidas pelo SUS, as PICs, práticas integrativas complementares, e também, né, acho que todo mundo aqui, não só essas práticas oferecidas pelo SUS, mas também as práticas ligadas ao autoconhecimento. E eu não sei, eu vou falar, né, não tenho números, mas com o aumento da incerteza, eu acho que todo mundo, como eu falei no início, em 2020, ficou meio louco tentando encontrar algum sentido para o que estava acontecendo, para si mesmo, para o outro, para o planeta, para ver se a gente seguia em alguma direção. Ao mesmo tempo, né, eu estava lendo que ontem, se eu não me engano, o Ailton Krenak falou lá na Flip, sobre não achar que essa pandemia tinha algum sentido, né? Que era só mesmo realmente a gente viver o que estava acontecendo e não encontrar um sentido no sofrimento. Que ele acha isso uma prática branca, que ele é contra esse lugar do sofrimento para ensinar alguma coisa.
Então, eu queria ouvir de vocês como foi, porque eu sei, né, dos meus outros amigos também, médiums e, enfim, ligados à espiritualidade, que muita gente foi chamada para trabalhar em 2020. Então, como foi para vocês esse ano de 2020, né? E esse ano também, né, 2021, nesse lugar de ser... Porque eu acho isso muita responsabilidade, assim, você está num lugar de guia, de alguma forma, né, de conselheiro da vida de alguém. Mesmo, às vezes, até pessoas que vocês nem conhecem. Né? Uma coisa é você sentar com alguém e fazer um mapa. Outra coisa é alguém que você nem sabe quem é, que está ali vendo, lendo, ouvindo e seguindo também, de alguma forma, o que você está produzindo. Como foi isso para vocês, como bruxas e, enfim, oráculos? Bom, eu concordo total com o Ailton. Eu acho que é coisa de branco mesmo. Não que a coisa de branco seja totalmente ruim também. Não vamos chegar assim, bom, aí está ruim total. Não, mas é uma prática, eu acho que muito judaico-cristã, do sofrimento. Você cresce no sofrimento. A gente cresce de N formas, você não cresce só no sofrimento. Claro que você cresce no sofrimento, mas eu cresço na alegria. Nossa, como eu cresço na alegria, como eu cresço quando flui. Aí tem uma fala budista, né, um pensamento budista, que é uma prática minha, que felicidade é quando flui. Isso é felicidade. Então, a ideia de que a vida, ela, quando flui, até quando está difícil, e você encontra as ferramentas para, fluindo na dificuldade, você encontrar soluções, você se torna uma pessoa feliz. Então, nada contra a felicidade, também nada contra o sofrimento, é da vida humana, né? da vida, da natureza. Né? 2020 teve... Aí eu vou defender um pouco a nossa classe aqui, né? Que é tão criticada, que a gente é meio, né? Tabu. Você fala que é astróloga, muito louco, fica todo mundo assim, nossa, você é astróloga, mas ao mesmo tempo você sente assim, o que ela faz na vida, sabe? Qual é o seu trabalho mesmo? Qual é o seu trabalho mesmo? Mas você trabalha com o quê? Se eu falasse que eu era escritora, era charme, né? O que é que você faz? Sou escritora. Mas teve várias entrevistas, uma muito divulgada, em que o entrevistador falava: ninguém previu, nenhum astrólogo previu o que ia acontecer em 2020. Eu esqueci, não sei quem ele escutou, porque houve, em 2019, como todo ano, um congresso internacional de astrologia no Rio de Janeiro, promovido pelo Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, SINARGE, em que o tema era 2020, o que nós esperávamos para 2020. E eu não sou estudiosa, nem tenho a profundidade de estudar a astrologia mundial, que é exatamente que faz as previsões e fala das tendências mundiais. Mas, claro que nós pesquisamos e olhamos, e para fazer eu fui convidada a dar palestra, eu disse, bom, então tá, vamos estudar. E eu me baseei num estudo, na verdade, eu repliquei um estudo feito na década de 1960, de 2 astrólogos franceses, que fizeram uma pesquisa através de estatística. Eu acho que é uma das poucas estatísticas científicas aplicadas à astrologia, não que eu acho que tem que aplicar estatística, mas isso aconteceu, década de 60, século passado, em que eles fizeram um gráfico de todos os picos de crise, né, do mundo, desde mais ou menos a Revolução Francesa. Mas eu peguei o estudo deles do século XX e do século XXI. Então, tinha ali, eles representavam, inclusive, o gráfico das crises com os picos para baixo, né, das depressões, os momentos críticos. Aí tinha a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Golfo, isso era, todos os picos. Aí tinha o gráfico do século XXI. 2020, está cravado, 2020 é o pico mais baixo do século inteiro. Eles diziam que 2020 seria o ano mais difícil, com maior crise de todo o século XXI. Chegava a ter, aí também essa percentagem não é uma coisa rígida, mas chegava a ser um pouco mais profundo que a Segunda Guerra Mundial.
Então, não sei quem ele ouviu, porque se ele tivesse ido num congresso feito por profissionais, eles teriam ouvido, não foi só um entrevistador, mas ele fazendo crítica à astrologia. Essa astrologia não vale para nada porque ninguém previu isso. Aí, ok, eu fui uma das que conversei com essa pessoa, porque olha só, pesquisa antes de você dar uma declaração dessas pública. Então, nós sabíamos que íamos atravessar um momento difícil. E o nome da palestra era Os Outros Somos Nós. E aí vem a questão, só para fechar um pouco, porque eu acho que elas vão colocar isso bem melhor do que eu, que é a necessidade que todos nós tivemos de autoconhecimento. Talvez, né, porque eu acho que autoconhecimento vem da história humana, não é uma coisa nova, né, se autoconhecer, saber quem sou eu. Essa pergunta, né, conhece-te ou devora, conhece, enfim, é pergunta humana, quem sou eu, de onde eu vim, para onde é que eu vou, a filosofia, a mitologia, toda ela, né, todo pensamento humano está buscando uma fonte de autoconhecimento. Mas ficamos muito sós, só nos restava nos conhecer. A gente ficou só, ficou isolado, e quem ficou junto demais, a ponto de a gente tem uma estatística absurda, triste, de depressão nas crianças. Assim, depressão séria nas crianças, que estão numa fase de socialização. E aí vem a questão, o autoconhecimento, da maneira com que ele teve que ser produzido na pandemia, se tornou uma fonte, um espelho do que hoje nós vemos acontecer no mundo, que é, dane-se, eu não vou me vacinar, porque eu tenho liberdade individual, não imaginando ou não querendo ver que a sua liberdade individual, ela está totalmente conectada com a liberdade coletiva, com o bem público. E esse era o assunto, era o tema do simpósio. Esse ano foi congresso, ano passado eu falei congresso, foi simpósio, Simpósio Internacional de Astrologia. E aí nós falávamos, que aí tem uma questão do aquário, né, que é o signo de aquário que está, não vou trazer dados técnicos, mas o aquário é um protagonista desse momento de 2020 e 2021, em que aquário é representado por um aguadeiro, não tem nada a ver com aquário de peixinhos, né, é um cara, né, ajoelhado, porque ele está carregando uma ânfora pesada no ombro, despejando a água, regando a humanidade com o seu saber. É um signo de doação para os outros, é o coletivo, é a solidariedade. E aí eu comecei a pensar, a gente está falando de autoconhecimento, e um dia um jornalista me ligou, falando de uma psicanalista americana, que eu esqueci o nome, eu não lembro o nome, eu sou terrível para nome, em que ela faz uma crítica enorme à questão da superinflação do autoconhecimento e das práticas esotéricas ou alternativas, prometendo um nirvana, que você vai, então, e nisso nós estamos esquecendo o alter, o outro, né, que é a questão do aquário. E aí eu comecei a falar muito no alterconhecimento, da gente juntar as diferenças, nós podermos sair um pouco do self, é o self mesmo, a gente está o tempo todo, é o self, você tem que estar lindo, você põe o filtro, nada contra, agora, por que não virar o celular e colocar você na minha tela, sabe, não eu na minha tela. Isso eu acho que esse foi o aprendizado na porrada, né, da pandemia e do que nós estamos passando ainda. E nós estamos sofrendo com isso, porque esse auto que não é do autoconhecimento, é a exacerbação de uma liberdade individual em detrimento do bem coletivo. Verônica. Concordo, assim, com tudo que a Cláudia trouxe. Eu acho que, assim, poderia ser algo muito positivo esses dados, né? Num sentido de valorizar o trabalho de terapeutas, né? Trabalhos sérios que estão acontecendo há muito tempo, que, como tantas outras profissões que são alternativas, são recorridas
num lugar de muito desespero, ou com muito preconceito, com tabus. E então, assim, num primeiro momento, me trouxe uma esperança, né, de, nossa, que interessante, né, as pessoas percebendo a importância de se entender o que está acontecendo a partir de outras perspectivas, se perceber como um ser para além dessa rotina trabalho-casa, né, o que eu quero. Muitas pessoas trouxe transformações assim, né, na vida, na rotina, nas decisões das pessoas. Casais que se separaram, casais que se casaram, mudar de profissão, né? Aconteceu um efeito transformador muito grande, e esse impacto me deixou bem curiosa assim, para ser analisado, né? E aí vem o autoconhecimento, né? Porque o ser humano, principalmente o ser humano aqui do Ocidente, né? A gente tem essa necessidade muito de controle, né? De saber exatamente o que está acontecendo e o que vai ser de mim. E então me fala logo, porque esse lugar aqui é muito desconfortável, né? E eu quero estar num terreno seguro. Então eu senti que as pessoas começaram, talvez, a buscar no primeiro momento para querer um lugar seguro, uma nova zona de conforto, querer controlar algo, né? E aí, em contrapartida, né, aumentou-se a demanda, né, aumentou-se a oferta. Assim. Então eu vi assim, um boom de muita gente começando a oferecer serviços, principalmente holísticos, né? Com promessas completamente falsas, assim, né? De, olha, eu vou te... aconteceu algo na minha vida, eu transformei, passei por um processo de muita crise, foi muito doloroso, mas eu saí mais forte e eu quero te contar como eu fiz isso num curso de fim de semana. É incrível. Primeiro, que isso é muito errado, porque se a pessoa conseguiu fazer isso com ela, na vida dela, ótimo, mas a vida dela é dela, a história dela é dela, né? Não tem como você vender isso como uma fórmula. E a gente entra num lugar que, para mim, assim, é muito sensível, é muito delicado, que é o lugar que a gente tenta, dentro da nossa área, sair o tempo todo, que é o lugar do charlatanismo, né? Que é essas falsas promessas, que é eu vou te ajudar, eu vou salvar a sua vida, você me paga aqui e eu vou resolver. Isso desempodera a pessoa, né? Isso é completamente contra o que é o trabalho do autoconhecimento, que é você fortalecer a pessoa para que ela mesma se perceba dona do seu próprio destino, né? E crie aquilo. Então, assim, muitas coisas que aquilo no primeiro momento poderia ser positivo, depois começou a virar, assim, para mim, um filme de terror, assim, sabe? E então, a princípio, quando quem não está acompanhando talvez muito de perto e olha e fala, nossa, que legal que as pessoas estão realmente procurando mais ajuda. Eu percebo muito pelos meus colegas ou psicólogos, né, assim, que realmente aumentou muito, muito a demanda. Muitos casos de suicídio, assim, né, em todas as faixas etárias. Que bom que essas pessoas estão procurando ajuda, que bom que existem pessoas sérias, né, que bom que está se valorizando o trabalho dessas pessoas sérias. Mas também esse lugar assim que é muito, que a gente precisa tomar assim, um cuidado imenso, que é os oportunistas, né? E aí, infelizmente, o que eu acredito assim que possa favorecer, ou evitar, ou diminuir, né, com que isso continue acontecendo, é as pessoas começarem a se lembrar, né, que sou eu que decido, né? Eu tenho esse poder. Claro, eu posso me consultar com uma astróloga para me aconselhar, para me trazer diretrizes, para me mostrar esses apontamentos com um oráculo, né, que trabalha com apontamentos. Mas essas informações estão em mim, né? O que mais eu posso fazer, então, para que eu não precise de intermediários, para que cada vez mais eu estreite esse laço com quem eu sou? E aí é um trabalho, porque, na verdade, o trabalho feito foi o contrário, para afastar a gente, né? Então, eu acho que quanto mais... Por isso que, para mim, é um lugar assim, de muito poder pessoal, né? É um trabalho político, assim, de você se autoconhecer na raiz assim, do que significa isso, né? Então, tem esses lados, assim, sabe? Para mim, que a gente precisaria analisar melhor essas estatísticas, né? Pan, quer falar? Eu concordo com tudo, só para deixar claro.
E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto elas estavam falando é que essa coisa do tabu que existe na nossa área, né, com o nosso trabalho, astrologia, o jovem místico, né, que a gente escuta muito, que muitos pensam que nós que estamos lá exercendo essa função, nós estamos alheios ao que está acontecendo, sendo que não, né? A gente está vendo, às vezes, até demais, né? Parece que, putz, quem está ali trabalhando com isso está alienado. E não, a gente está vendo tudo e por ter até o acesso, né, à astrologia, ao tarô, a gente consegue até ver coisas que era melhor não encarar. Então, eu acredito que entender que a subjetividade ela precisa ser respeitada, né? Tanto a minha como a do outro. Por isso que não dá para a gente determinar o que a Pan fala enquanto espiritualidade como sendo a verdade. E foi isso que eu percebi durante esses 2 anos na pandemia. 2020, eu me olhei tanto que eu falei, chega, esse negócio de aprendizado até, o aprendizado, que é um aprendizado. Gente, esse tipo de aprendizado, para mim, não é válido. Aprender pela dor, sabe, é desumano, na verdade, né? É óbvio que nós não temos o controle sobre isso, mas não dá para viver acreditando que você só tem uma validação, às vezes, no que você faz se for penando. A gente merece também a felicidade, a gente merece o acolhimento, né? E no ano de 2021, eu fui pega de surpresa, porque eu perdi meu pai para o Covid, né? Então, eu estou vivenciando o luto e é uma experiência assim, que é muito oscilante. Não dá para dizer que é confortável, né? Mas a gente sai dali outra coisa, né? Então, para mim, esse trabalho de se perceber, de se conhecer, é muito mais de desaprender, né? De se desconhecer e fazer diferente do que continuar ali, se olhando. Porque às vezes a gente está só se olhando. E a mudança, né? De fato, ela não está acontecendo. Então, esse processo ele tem que ter uma ação também, né? Não é só, estou ali me autoconhecendo. Não, bora agir, né? Dentro disso, até queria fazer mais uma pergunta. Acho que talvez a gente possa começar com a Pan respondendo, que foi, acho que foi 2019 isso. Que, assim, quando eu te achei, Pan, foi nesse lugar, assim, eu estava um dia ouvindo um podcast aleatório, assim, alguma coisa também, acho que era alguma coisa sobre astrologia, e tinha ali algum trânsito complexo que estava acontecendo, alguma coisa de Urano, sempre é Urano. E aí, e tinha uma coisa falando sobre ansiedade, né? Acho que a apresentadora falava sobre alguma coisa sobre ansiedade naquela semana. E aí ela falava, mas especialmente nós, né, que somos mulheres, e nós somos o maior índice de crises e de síndromes de ansiedade no mundo, se for pensar em gênero. E aí ela falou, se você for pensar, as mulheres, né, estão ainda mais abaixo na base da pirâmide, então são as que ganham menos, então você traz também a questão social. E aí eu fiquei esperando ela falar a parte racial, né? Eu falei, agora ela vai trazer mais uma camada, né? Porque a mulher preta ainda tem mais ansiedade. E a camada não veio. E aí eu fiquei, tipo, parada assim, falei, bom, acho que eu tenho que começar a diversificar meus conteúdos, inclusive astrológicos, porque foi quando eu percebi que eu... óbvio, né? Eu sou uma pessoa criada na Umbanda e que tem uma ligação há 5 anos com o Candomblé e de religiões de matriz africana, sempre sou muito próxima, mas eu percebi que o conteúdo ou a minha leitura mais ligada à espiritualidade e autoconhecimento eram de pessoas brancas. E aí eu falei, não, peraí, se os pretos estão em todos os lugares do mundo, vou ter que achar eles também nesse rolê. E aí comecei a procurar. E o pior para mim foi que eu tive que procurar
Não foi uma coisa que eu achei fácil. Eu tive que fazer um post, assim, falando, gente, me indica aqui quem são astrólogas pretas, quem são pessoas, pessoal da numerologia, que sempre foi algo também que eu sempre vi, assim. E aí eu tive que catar essas pessoas. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Aonde que também o gênero, a raça e a classe, a sexualidade, tudo isso está dentro também, né? Porque a gente vive em sociedade, então a gente não pode também se alienar nesse sentido. Eu acho que tem muito essa crítica, né, do jovem místico nesse lugar do good vibes, tapa o umbigo, mas não usa preservativo, né? Então não se vacina. Então, como é que a gente também, eu queria ouvir de vocês, como é que vocês também trazem isso para o... Como é ser uma pessoa que trabalha com espiritualidade e autoconhecimento no Brasil, nesse governo? Como fazer isso, né? Enfim, queria ouvi-las. Eu sei, eu estou aqui, esse é meu trabalho. Obrigado, Rosane, por me convidar. Letícia, obrigada. Nossa, é uma pergunta difícil, viu? É arriscado. Porque, assim, existe um estigma no meio que é aquela coisa mesmo da positividade tóxica que a gente conhece, que, enfim, às vezes é demais. E eu falo no meu perfil, muitas vezes dentro de uma perspectiva política, mulher preta, né? É algo que eu não tenho como desassociar de mim, né? A gente já nasce né, com essa questão. Então, não é simples porque existe muitas vezes um julgamento do tipo, mas espiritualidade e política não dá para combinar. Não funciona. Imagina, gente, se não der para combinar espiritualidade e política, fica difícil até, né, de entender o coletivo. Porque a espiritualidade, ela vai levar você para olhar para o outro lado, né, para o mundo à sua volta, para as pessoas. É muito difícil quando você começa a trabalhar com isso e não olhar para o mundo à sua volta. Se isso estiver acontecendo, se você estiver olhando só para você, tem alguma coisa errada. É incômodo até, né? Então, estando no Brasil, com tudo que está acontecendo, experienciando essa pandemia, esse movimento todo caótico, várias coisas me passam pela cabeça. Primeiro, como a gente não tem controle de nada, né? E como a gente gostaria de ter esse controle de... Putz, se eu pudesse, né, mudar, e não dá, porque não depende de mim. Depende, às vezes, de um sistema, né, um governo. Que nem, já escutei, né, antes de começar a trabalhar, quando a bruxa preta não existia, né? Porque você está pensando muito negativo, você está pensando aí nas tuas dívidas, né, nos teus problemas, e isso atrai energia ruim. Eu falei, minha filha... as contas, boleto para pagar, sabe? Eu sinto muito pelos meus guias que estão comigo, né? Se isso vai trazer alguma energia ruim, mas é a questão que eu estou enfrentando nesse momento. E não depende só de mim, né? Então, são várias camadas. Aí entra a questão também da sexualidade. Poxa, a gente vê muito um discurso dentro do meio do sagrado feminino, e aí esse sagrado, a maioria são mulheres cis, mas onde estão as mulheres trans nesse sagrado feminino, né? Até também tem uma questão de onde estão as mulheres mais velhas, geralmente são mulheres até novas, né? E isso me incomodava muito quando eu estava começando. Eu falei, gente, não dá, eu quero me ver também, a espiritualidade, ela está aqui, na laje. Eu tô meditando aqui na laje com o funk acontecendo, sabe? Isso está rolando. Então, a gente precisa meio que usar, né, essa coisa da fala, da nossa comunicação. E foi através da Pamela falando, gente, estou aqui na minha laje, meditando, outras pessoas surgiram, e aí eu fui percebendo e fortalecendo uma rede de apoio. Eu acho que durante a pandemia, uma das coisas que para mim ficou muito claro é fortalecer a nossa rede de apoio,
né? As pessoas que estão do nosso lado. Tenho muitos amigos, hoje astrólogos pretos aí acontecendo, numerólogos, e estão lá, sabe? Eles existem, mulheres trans, pessoas trans, né? Então, eu acho que é muito mais sobre, vamos falar, vamos colocar a nossa voz aí para funcionar e aí incentivar outras pessoas, né? Dentro do todo, né? Não só no meio, mas fora dele também. Verônica? Eu acho muito curioso isso que a Pan trouxe, que é uma coisa que eu ouvia muito, ouço muito toda vez que acontece um posicionamento político assim mais explícito, que é isso de que, mas nossa, um Instagram que fala sobre espiritualidade, para quê? É uma frase assim muito clichê e que parece que as pessoas tipo, vão copiando e colando assim, né, nos comentários. E aí eu fico pensando, gente, igreja e Estado, assim, há muito tempo, mandando no mundo, causando, né? Guerras aconteceram, espiritualidade e política. Então, assim, é importantíssimo, é urgente, assim, que a gente trate não só a espiritualidade política, né? Encontrar um elo entre isso, como não ver nada separado, né? Porque política, na verdade, cabe a todo mundo, é de interesse de todo mundo. Assim como espiritualidade, para mim, também né? Quando a gente aprende que espiritualidade é diferente de religiosidade. E essa é uma questão, né? Porque quando a gente fala sobre espiritualidade, vem uma carga religiosa muito grande, assim. E é um dos maiores problemas, assim, né? Para você resgatar esse assunto, essa importância, né? Na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem um presidente que foi eleito usando muito a religião, né? E a política, e fez política em cima disso, e se elegeu em cima disso. Então, sim, está unido, tem a ver, a gente precisa falar. Eu vejo assim muito também o meu papel dentro de um lugar de influência, mesmo que seja uma influência pequena para as pessoas que me acompanham, que param para ouvir. Rola algum tipo de sintonia, né, algum tipo de conexão. Então, eu sinto que é uma responsabilidade assim também, sabe? Não no sentido de querer fazer a cabeça da pessoa, querer converter, ou nada disso. Mas de, olha, sabe tudo isso aqui que eu falo, que você gosta tanto? Então, eu também acho isso. Isso daqui também é tão importante quanto. Isso faz parte. Isso que moldou tudo isso que eu estou fazendo. Isso está intrínseco em tudo isso que eu estou fazendo. E aí fazer com que a pessoa pare para pensar, talvez, né? Receba aquilo de uma outra forma. Mas sim, assim, viver a pandemia, que já é um super desafio, que é esse ponto baixo do século, né? Que foi uma informação assim, importantíssima. Sobrevivemos a 2020. Mas em cima, pelo menos o ponto mais baixo já foi, né? Sim. O ponto mais baixo já foi, pelo já menos. Foi. Já. Quer dizer, nós sobrevivemos, né? Muita gente não sobreviveu. Mas, ainda assim, com um governo como esse. Assim, né? Então, eu sinto assim, que foi um desafio muito maior. Eu sinto que a gente ainda conseguiu, muita gente conseguiu fazer com que tirasse uma consciência disso. Assim, claro que dentro de bolhas, assim, né? Mas houve muito debate, houve muita conversa, houve muita gente que se arrependeu, houve muita gente que parou para pensar. Então, assim, acho que ainda é muito recente para a gente conseguir tirar uma conclusão, sabe? Mas eu sinto que isso que a Pan falou, né? Onde estão essas mulheres? Onde estão as mulheres pretas? Onde estão as mulheres trans? Onde estão as mulheres mais velhas? Onde estão? Eu sinto que houve aí não dá muito para falar, né? Porque assim como você, eu também fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui querer estourar essas bolhas, mas eu sinto que está acontecendo uma coisa muito nova, muito inédita também nesses tempos, né? Que é fruto do esforço de todas essas pessoas, né? E que da nossa parte cabe também colaborar, né? E abrir cada vez mais esses espaços, né? Cláudia, quer falar? Bom, acho que já falaram bastante sobre a questão das diferenças que não são acolhidas. Eu posso dizer que o fato
de sermos praticantes de uma profissão que está no exílio, a gente sente a rejeição. Somos, de fato, somos pessoas que passam pela rejeição no sentido profissional. Então, a gente tem essa marca, o que seria um lugar de fala, né? Nós podemos falar disso. E eu acredito que seguir adiante uma profissão onde você não é acolhido pela sociedade, você é discriminado pela sociedade, é já uma grande vitória política. Eu acho que já é uma grande vitória política. Eu, como sempre fui muito apaixonada pela astrologia, eu não conseguia nem entender direito, ainda bem, eu não conseguia entender direito essa rejeição. Eu não rejeitava isso que eu tinha escolhido, né? Porque normalmente você rejeita porque tem um coletivo. Eu tinha muito orgulho do que eu fazia, eu amava. E você está falando você fala dos oráculos jovens, né? Eu tenho 66 anos, galera. Nós temos, talvez, não sei como é que é para vocês, mas os grandes nomes da astrologia são de pessoas de mais de 60 anos. E temos muitas, mulheres e homens, né? Temos homoafetivos, tem muita coisa já vivida, né, transcorrida nesse tempo de uma profissão que sempre teve muita discriminação. E aí eu acho que no lugar de um discriminado, você se torna uma pessoa mais consciente das políticas, né? E eu não acho que você tem que levar a espiritualidade para a política, você não tem que fazer a espiritualidade entrar na política. Eu acho que isso a gente já sofreu muito. A própria astrologia, quando ela foi concebida, como a gente entende hoje uma astrologia, porque, só abrindo um parênteses da história da astrologia, a astrologia surge a primeira vez que o homem olhou para o céu e observou que havia um movimento dos astros, e ele começou a relacionar isso com a natureza. Então, a astrologia é um saber da natureza. E o grande erro, inclusive até hoje, mas acho que a astrologia conseguiu escapar nesse exílio, é considerar que o ser humano não é parte da natureza. Ele está separado da natureza, ele domina a natureza. E vejam a consequência disso, que a gente está vendo cada vez pior, não tem mais volta para o que a gente entende. Se nós vivêssemos de acordo com a natureza, nós viveríamos de acordo com os ciclos dos nossos astros, os astros que nos acompanham, que é o nome que leva o meu primeiro livro. Então, quando ela surge, como hoje ela é feita, ela surge na Mesopotâmia, em que ela é um instrumento de saber dos soberanos e dos sacerdotes. Não existia a ideia de eu, um indivíduo, enquanto um sujeito. Era uma massa, e dominada pela teocracia, né, pelos soberanos e pelos sacerdotes. A astrologia era feita por eles. Então, a espiritualidade a serviço da política, né? E aí, como você falou, o nosso presidente coloca no Supremo um terrivelmente evangélico, como não há nada contra o terrivelmente, que seja, cada um tem sua escolha pessoal. Agora, isso não pode, o Estado é laico. Então, para mim, no meu ver, não tem que misturar religião com política, até porque nós somos uma pluralidade de religiões. Sendo que as religiões de descendência afro, elas são também rejeitadas e discriminadas na nossa sociedade judaico-cristã. Então, a gente tem um lugar, independentemente se você é branca, se você é mulher, se você é homem, se você é cis, se você é trans, nós temos já o que eu vou falar aqui em astrologuês, uma Lilith. Lilith teria sido, na mitologia do Antigo Testamento, a primeira mulher de Adão, a que foi expulsa do paraíso, porque ela resolveu não obedecer à sociedade patriarcal, e ela foi condenada a ser uma devassa e a simplesmente ser negada pela sociedade. Então, nós estamos fora da cena, né? E a palavra obsceno quer dizer fora da cena, então nós somos obscenos. Então, nós estamos fora da cena. Fora da cena, nós temos mais liberdade de fazer política.
E aí eu acho que como alguém que trabalha com, eu nem digo somente com a espiritualidade, eu trabalho com um saber que leva o indivíduo a questionar o seu caminho de vida, que leva a questionar a sua relação com a própria natureza dos seus ciclos. Eu acho que eu tenho que ser uma pessoa política. E eu me coloco como alguém política, eu me posiciono. Todo mundo que hoje né, tem a internet, então, claro que tem um poder ali, todo mundo sabe minha posição. E como vocês viram, é muito louco, quando eu ponho a posição clara, minha posição política clara, porque ela está sempre nos entremeios do que eu digo. Eu fiz um discurso político aqui falando de Aquário, né? Não falei sobre presidente, não falei sobre Supremo, não falei nada não falei de eleição, mas quando eu me posiciono, é assim, deixei de seguir. Aí outro dia eu postei, é muito louco isso, né? Eu postei toda feliz na minha terceira dose, a veinha, a terceira dose da vacina, antes de vir para cá. Aí botei lá, não sei o que, um monte de comentário, incrível, daqui a pouco, como assim? E você acha legal? Comentário assim, você acha legal? Aí fui olhar, era uma bolsonarista ferrenha. Então, claro que ela não achava legal você se vacinar. Então, isso é o sentido de que nós, nas nossas carreiras, que são carreiras que chegam ao outro, que trazem informação com o outro, nós temos que entender que somos todos seres políticos. Não tem qualquer um, mesmo que não tenha consciência política, é um ser político. E aí vem a interpretação que a gente estava conversando um pouco antes da mesa. Quando você analisa o mapa de uma pessoa, quer dizer, aquela coisa do eu não posso desvincular essa análise do que está acontecendo na realidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se há uma tendência a uma prosperidade financeira, vamos dizer, material, e é um concursado público, é professor de escola pública, essa prosperidade política não vai cair feito uma mágica e a pessoa vai engordar o seu salário. Isso tem que ser interpretado dentro da realidade dela. Isso é fazer política. A mesma coisa é você interpretar num período que está fluindo, as energias estão fluindo em plena pandemia. Como é que interpreta isso? Isso é fazer política. E isso é correlacionar aquilo que você está analisando a um cenário onde essa pessoa participa do todo e não está parte do todo. Seria uma experiência ecologicamente correta. Obrigada. Gente, tem tempo aí para 2 perguntas. Só 2. Só 2. Só 2 mesmo. Alguém quer fazer uma? Tem uma aqui na frente e mais uma ali do lado. Então, vamos... Acho que ali está mais perto. Vamos começar aqui, tá? A gente faz as 2 juntas, por favor. Olá, gente. Boa tarde. Obrigada por nos inspirar. Eu queria perguntar para as 3 qual o conselho, a dica que vocês dão para quem está iniciando, tanto na astrologia, quanto no tarô, quanto nos oráculos. Jovens como eu, jovens místicas, que estão iniciando na jornada. Linda pergunta. Obrigada. Vamos fazer aqui a segunda já. Boa tarde, meninas. Tudo bem? A minha pergunta é para a Cláudia, sobre astrologia. Eu ouvi há pouco tempo de uma espiritualista que pessoas do signo de Peixes estão enfrentando a última encarnação, né? Então, eu queria saber, no campo astrológico, se isso tem alguma explicação. Porque, por exemplo, eu sou virginiana, né? Então, tem vezes que eu fico assim, não, gente, realmente é a minha última encarnação aqui. E tem horas que eu fico, não, realmente, eu tenho que aprender mais algumas coisinhas. Então, isso tem explicação no campo astrológico? Eu vou acrescentar só mais uma também para explicar o inferno astral, que eu ouvi que é um fenômeno também que só existe na astrologia brasileira. Tá. Eu vou responder a dela, depois vocês respondem. Tá. Eu também ajudo a responder. Primeiro, a ideia de reencarnação, né? Como é que é isso? Será que é?
Então, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque não é todo mundo que pensa em reencarnação. Ok. No budismo, por exemplo, e eu vou mais por essa linha, você não tem uma alminha que sai daqui, tananá, depois ela entra na célula que está lá na barriga da mãe e se torna um outro ser, que era a Cláudia, numa outra encadernação. Aí, nessa nova encadernação, é o João. Não, no budismo, tudo aquilo que você gerou e aquilo que ainda se produzirá a partir do que você gerou é distribuído pelas pessoas que vão nascer. A continuidade da sua história se dá através, não de uma reencarnação em outro ser, mas a reencarnação desse, vamos dizer, desse processo de vida, dessa construção de vida. Para quem se interessa nisso, aquele filme Pequeno Buda fala sobre isso. São 3 meninos que são escolhidos como a reencarnação do Lama. 3 meninos em 3 lugares diferentes. Então, para começar isso. E depois que o peixe... Então, a gente tem que pensar nisso primeiro. Quando se fala de peixes, e por que é essa fantasia de que seria uma última encarnação, imagina, eu acho que tem muita coisa para viver ainda, se tiver outras encarnações, eu quero mais é poder, né, dar continuidade a muita coisa. Não considero que já estou pronta para ir embora, mas no sentido de não ter outras experiências. Mas é porque essa fantasia veio do fato do peixe ser o último signo e ter um certo estigma, como tantos outros têm, de que peixes é paz e amor, está acima do bem e do mal. Você conhece algum pisciano assim? Duvido, eu dou. Mas assim, que evoluído. Gente, de onde é que tiraram isso? É o lixo, ele recolhe tudo, o que dá de bom e dá de ruim. É um peixe virado para cá, um peixe virado para lá, unidos pela boca. É o bem e o mal juntos, né? Então, isso é toda uma fantasia, são abobrinhas da astrologia, assim como também o inferno astral, outra abobrinha da astrologia, mas eu vou explicar de uma outra forma. Segue vocês respondendo a dela, depois eu respondo a tua, né? Qual dica vocês dão, então, Bruna, Pamela, Verônica, para quem está começando ou quem quer começar? Eu acho que eu vou falar para você o que eu gostaria de ter ouvido, né, quando eu comecei, mas também aquilo que fez muito sentido para mim e é algo que eu tento me lembrar todos os dias, né, porque é muito fácil de você se desviar. Esse é o primeiro, essa na verdade é a primeira. Assim, é muito fácil de você se desviar daquilo que faz sentido para você. Não é um propósito pré-determinado como uma carreira profissional, que você tem que se manter fiel até o fim. Mas algo que é isso que eu quero fazer agora, é isso que eu quero estudar agora, e aí o estudo ser a prática. Então, eu acho que viva o que você fala, viva o que você diz, viva o que você ensina, viva o que você sugere. Só sugira aquilo que você já viveu. O que você não sabe, não fala, espera você experienciar. E sempre se mantenha aberta para aprender com a vida, assim, esse lugar de muita humildade, né? Humildade é uma palavra que vem de humus, que é terra. Lembrar, né, porque a gente vai detendo de um poder que ele pode ser uma ilusão muito forte, né? E as pessoas vão passar a confiar muito naquilo que você fala. E a humildade é um lugar muito importante de você pensar que eu estou caminhando sobre a mesma terra que essa pessoa, então eu posso falar aquilo que eu vivi, sem ser uma verdade absoluta, mas esse lugar de você se manter assim, muito fiel a ser aprendiz e muito verdadeira com o seu caminho. Assim, é uma verdade que é você com você. E você vai poder compartilhar do que essa verdade com você te trouxe como aprendizado, né? Se mantendo nesse lugar, vai ser muito positivo para você e para todas as suas relações, para todas as pessoas que forem se beneficiar dessa conexão, assim, né?
Essa é uma coisa que você não pode perder jamais, assim, porque acho que mais do que antes desse lugar de servir, tá esse lugar, tá essa conexão, tá esse compromisso comigo mesmo, com a minha verdade, né? Então acho que seria isso. E boa sorte. Bom, eu incentivo. Eu gostaria muito. Na verdade, eu tive o incentivo, né? Mas eu gostaria de ter mais esse empurrão de tipo, prossiga. Então, não desista. E algo que eu diria é, caso você se sinta em algum momento perdida, porque às vezes vai acontecer da gente se sentir perdida, da gente sentir como se não tivesse com a fé, né, lá em cima. E tudo bem, isso não quer dizer que você está desconectado da sua espiritualidade. Na verdade, esses períodos, eles até te aterram, né? Eles puxam você, né, para manter ali o pezinho no chão. Então, não tem problema nenhum, às vezes, você sentir que algo não está fazendo sentido. Porque talvez não seja sobre fazer sentido, né? Esse universo, ele, às vezes, nossa, a gente procura muitas respostas, né? E às vezes não tem mesmo, e é só sobre experienciar, né? Viver esse presente sempre que possível, né? E aproveitar as trocas, porque a gente aprende muito, muito com o outro. Estar de coração aberto, assim, sempre que você puder, coração aberto, né? O que eu diria, né? Bom, além de tudo isso, né? Não vou repetir, eu vou te dar umas dicas bem práticas. Estude numa escola que seja séria, com formação, método e profundidade. Óbvio, mas não é tão óbvio assim como você está falando, tem aqueles cursinhos de 3 meses, tá? Então, tem uma formação. E é uma formação longa, então faz uma boa formação. Segundo, nunca estude só astrologia. Você tem que ter estudo de outros campos. Esse não necessariamente você tem que ser profunda, que não dá numa encadernação para fazer tudo isso. Mesmo que você seja uma pisciana, enfim. Então, estudar mitologia, estudar psicologia, um pouco de psicanálise, um pouco, enfim. Eu acho que a gente tem que caminhar por esse território, porque você está em contato com o outro, né? E leia muito, leia. Aí no sentido da leitura, eu falo isso sempre para os meus alunos, a leitura, que não é sobre nenhum assunto técnico, ela te dá vocabulário, porque além de você ter a sensibilidade para poder fazer uma linguagem, uma leitura simbólica, de ter uma boa base de conteúdo, você precisa ter fala, você precisa falar. Você pega o mapa de uma pessoa que é aquário, com ascendente aquário, com lua no aquário, com Vênus no aquário, com Mercúrio no aquário, e você tem 1 hora para falar de aquário. Como que você vai falar 1 hora de aquário? De fato, você tem que ter um vocabulário incrível, e isso os livros vão te dar. Bienal do Livro, obrigada. Eu leio desde pequena, eu sou uma devoradora, eu leio 5 livros ao mesmo tempo, leio a filosofia, sabe? Se informar mesmo e ter a fala, né? E por último, mais importante, seja muito generosa na sua fala. Fale com doçura, com suavidade e fale na língua do outro. E isso você vai entender pelo mapa do outro. Cada mapa você fala numa língua diferente, porque o outro possa te entender. E quando você já está expert mesmo, assim, você rapidamente faz uma conexão entre o seu mapa e do outro e vê aonde pode pegar, e você evita isso na hora da consulta para ser o mais fluente possível. Isso, elas falaram mais do coração, eu fui mais virginiana, formiguinha operária, e te dei o caminho concreto das coisas. Não, e o Inferno Astral? O Inferno Astral, ele é uma abobrinha e não é. Eu acho que toda lenda, ela tem origem em alguma coisa real. Não acredito que não tenha. Toda lenda, toda historinha, ela partiu de alguma coisa. E eu achava estranho, porque eu nasci no dia 6 de março. No meu tempo de escola, as férias iam de dezembro até março. A gente ficava dezembro, janeiro, fevereiro, inteiro de férias. O meu inferno astral era o paraíso astral. Porque eu saía
de Porto Alegre, vinha ficar com meus avós, que eu amava, ia para a praia todo dia, era maravilhoso, eram minhas férias, era exatamente durante o período de aquário, que seria o meu inferno astral. Então, eu achava estranho, gente, que inferno astral, e até hoje eu não sinto exatamente isso. Então, tinha uma coisa meio prática, que dizia que não era muito por aí. Aí, um dia, lendo Sônia Hirsch, mais uma vez, nossas lindas escritoras maravilhosas, as nossas veinhas, né? Ela ainda mais veinha que eu, a Sônia. Lendo Sônia Hirsch, num livro cor-de-rosa, chamado Só para Mulheres, em que ela explica tudo das mulheres, muito objetivamente, inclusive da própria biologia feminina. Ela dizia assim, as nossas avós não tinham TPM. Elas ficavam incomodadas e não podiam fazer nada. Elas não podiam cozinhar, não podiam lavar o chão. Elas não tinham TPM, elas ficavam na boa. E aí ela estava contando que a vida contemporânea das mulheres, elas, na hora que você está para sangrar, esse período que a tensão aumenta, que os hormônios estão todos ali, dando sua luz da graça, você tem que estar mil, você não, seria um período para você baixar, porque está muito yang, vai chegar um momento de expulsar o sangue. Então, que nós deveríamos, no período pré-menstrual, parar como nossas avós faziam. Então, elas não tinham TPM. Aí eu fiquei pensando, bom, um mês antes do aniversário é uma TPR, uma tensão pré-revolução solar. Ou seja, final do ano, dezembro agora, a gente meio que não para tudo. E quando dezembro está porrada, a gente fica à beira de um ataque nervoso, porque está tudo meio parando, e a gente tem que trabalhar, tem que dar conta, tem que ir no limite, que vocês estavam falando. Não, porque você tem que produzir, porque não produzir, porque aí você diz que vai tirar férias, mas tem o convite, aí você não pode negar o convite. E aí você fica realmente com uma TPM ferrada em dezembro. Então, você ficaria com uma TPR. Então, eu convido as pessoas que conhecem astrologia, que fazem mapa, que tirem suas férias, que tentem baixar o ritmo nesse mês que antecede o aniversário, que seria um fechamento de ciclo, para que você possa fazer aquele checklist, para você ver, ok, está tudo certo, meio que preparar o que eu quero para o ciclo seguinte. E você vê nas revoluções solares. Então, e não é verdadeiro, entendeu? Então, quando eu parava para as férias, não tinha TPR, não tinha inferno astral. Mas isso aí é muito bobagem também, assim, no sentido mais técnico, porque cada ano você tem trânsitos, ou seja, tendências diferentes que não se repetem, às vezes, nunca. Então, é totalmente diferente o teu mês que antecede o aniversário a cada ano. Então, não dá para saber como é que vai ser esse mês. Então, curte a vida. Vive só, como dizem os angolanos. Gente, é isso. A gente já parece até ali um tempo esgotado para mim, meu Deus. Obrigado, vocês estão aqui. Mais uma vez, né, agradecer. Muito bom a gente estar aqui nessa Bienal. Muito bom ter conseguido realizar essa Bienal nesse espaço. A gente estava aqui na sexta-feira de inauguração aqui. Também foi super emocionante. E lembrando que esse espaço foi um hospital de campanha durante a pandemia. Então, também foi um lugar onde muitas pessoas nos deixaram, muitas pessoas queridas, que às vezes não para nós, mas para outros. Então, que a gente possa também estar aqui honrando e celebrando, né, essa possibilidade de estarmos juntos nesse momento, vacinados. E obrigada a vocês. Mais uma vez, agradecer também, dizer... É isso, essa mesa é só uma desculpa para eu conhecer vocês pessoalmente, poder abraçar. Então, feliz ano novo, né? Que a gente chega. Obrigada. Daqui a pouco, 19, tem outra mesa aqui, a Méfrica também, que eu também vou estar aqui mediando e também vai ser bem legal. Então, se quiserem continuar, tá bem? É isso. Obrigada. Até já.